Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa primeira aula da unidade 4, Indexação de Dados, do curso Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. Na aula de hoje, nós vamos discutir os conceitos básicos da indexação de dados. Então vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Bom, qual a motivação para a gente indexar dados? Bom, eu gosto muito dessa frase de 1897 que diz o seguinte: se você não encontrar no índice, examine cuidadosamente o catálogo inteiro. Então, quando você faz uma busca num livro, num catálogo, que você está procurando por um termo específico, por um tema específico, o que é que, em geral, se faz? Você vai no índice e procura por um determinado termo, né? Um determinado conceito, um determinado tema. E aí, se você encontrar no índice, você vai diretamente na página que fala sobre esse tema, sem precisar ler nenhuma das páginas anteriores e sem precisar ler nenhuma das páginas posteriores. Você vai exatamente na página que contém o tema que você está procurando. Beleza? Então você conseguiu acelerar a busca pela informação que você estava procurando. Beleza. Então qual a definição de índices em bancos de dados? Bom, um índice ele é uma estrutura de dados que organiza os registros da minha relação que estão armazenados em disco, no meu arquivo de dados, para otimizar determinados tipos de operação de recuperação, ou seja, de acesso a esses dados. Nesse sentido, um índice ele nos permite recuperar de forma mais eficiente todos os registros que satisfazem uma determinada condição de pesquisa ou condição de busca. E aqui surge um conceito importante, que é o conceito de condição de pesquisa ou condição de busca. Beleza, o objetivo da estrutura de índice, então, é acelerar, otimizar as operações de recuperação dos dados, de acesso aos dados. Vamos definir agora o que é uma condição de pesquisa ou condição de busca. Bom, condição de pesquisa é a condição utilizada para selecionar, para determinar, para indicar quais os registros que devem ser recuperados, que devem ser acessados, lidos do disco, trazidos do disco. Essa é a minha condição de busca. E o que é chave de busca? Chave de busca são os atributos utilizados na condição de pesquisa. A minha chave de busca ela pode ser simples ou composta. Simples quando ela possui um único atributo, composta quando ela possui dois ou mais atributos. Vamos ver um exemplo para deixar esses conceitos mais claros. Suponha que você deseja recuperar o nome dos empregados que possuem salário igual a 2.000. Nesse caso, qual é a minha condição de pesquisa ou condição de busca? O que determina os registros que devem ser recuperados? É a condição salário igual a 2.000. Essa é a minha condição de busca ou condição de pesquisa. E qual é a minha chave de busca ou chave de pesquisa nesse exemplo? É o atributo salário, porque essa busca está sendo realizada por meio do atributo salário. Eu quero os empregados que têm salário igual a 2.000. Beleza? Entendido? Mais ou menos. Bom, outra observação importante é que as estruturas de índice, em geral, vão precisar ser armazenadas em disco, porque elas vão ser tão grandes que não vão caber na sua memória principal, ou na memória principal do seu computador. Então, um índice ele é uma estrutura de dados que muito provavelmente precisará ser armazenada em disco. E para ser armazenada em disco, também utilizará a abstração de arquivo. Então a gente vai ter um arquivo com os dados que compõem essa minha estrutura de índice. Então, neste caso, uma definição importante é de entrada de dados. O que é uma entrada de dados? Ou o que são as entradas de dados? Entradas de dados são os registros
armazenados em um arquivo de índice, ou os registros que representam os elementos que compõem a minha estrutura de índice. Então, uma entrada de dados com valor de chave de pesquisa K, ela vai conter todas as informações necessárias e suficientes para localizar um ou mais registros do meu arquivo de dados que contenham chave de pesquisa igual a K. Beleza? Bom, professor, quais são os tipos de índice que existem? Bom, há controvérsias quanto a isso, meu caro antenado. Nós vamos utilizar nesse curso a seguinte classificação. No livro-texto que nós estamos utilizando e nesse curso, os índices podem ser classificados em índices ordenados, são aqueles índices que utilizam alguma ordem, algum tipo de ordenação, seja ela uma ordenação física ou lógica. E os índices hash, que são aqueles índices baseados na utilização de funções hash. Os índices ordenados podem ser divididos em índices primários e índices secundários. Os índices primários podem ainda ser densos ou esparsos. Os índices secundários serão sempre densos. Vamos definir o que é um índice primário, o que é um índice secundário, um índice denso e um índice esparso. Vem com a gente. Antes dessa definição, vale a pena alertar que não existe uma terminologia padrão para essa classificação dos tipos de índice. Então, por exemplo, os autores divergem bastante com relação à definição de índice primário e com relação à definição de índice clusterizado. Para alguns autores, índice primário e índice clusterizado são sinônimos, representam a mesma coisa. Para outros autores, esses dois conceitos representam coisas diferentes. Esses dois conceitos possuem definições diferentes. Beleza? Então não vai ter jeito. É escolher uma definição, uma taxonomia e utilizar essa taxonomia. Nós escolhemos essa taxonomia que nós apresentamos aqui. Então, na definição utilizada nesse curso, o índice primário é um sinônimo de índice clusterizado, ou seja, índice primário e clusterizado são a mesma coisa, são sinônimos, representam o mesmo conceito. Tá? Então, o que é um índice primário? É um índice definido sobre uma chave de busca, um atributo ou um conjunto de atributos, que determinam a ordem física dos registros do arquivo de dados. Ou seja, a chave de busca desse índice coincide com os atributos utilizados para ordenar fisicamente os registros em disco. Beleza? Essa é a nossa definição de índice primário, que é a mesma definição para índice clusterizado. Alguns autores divergem, eles utilizam essa definição para índice clusterizado, ou agrupado, numa tradução que eu não gosto muito. E para eles, índice primário é um índice definido sobre uma chave de busca que coincide com a chave primária. E para eles, não necessariamente a chave primária é utilizada para ordenar fisicamente os registros de uma tabela, de uma relação ou de um arquivo de dados em disco. Beleza? Para eles, o que é um índice primário? É um índice cuja chave de busca é o atributo definido como chave primária, que não necessariamente foi utilizado para ordenar fisicamente os registros em disco. Isso bate com a definição de chave primária, porque, teoricamente, o que é uma chave primária? É um atributo ou um conjunto de atributos que determina de maneira única, ou que identifica de maneira única uma tupla na minha relação, ou seja, no meu conjunto de tuplas. Então, a definição de índice primário não traz nenhuma relação com a organização física dos registros em disco. Contudo, a maioria dos SGBDs, por padrão, utiliza a seguinte estratégia: sempre que você define uma chave primária, que você cria uma chave primária, ele já organiza fisicamente os registros em disco, utilizando os atributos que compõem a chave primária. Beleza? Embora isso não seja uma regra.
Ok, então há essa divergência. Bom, um índice primário, então ele pode ser denso ou esparso. Quando é que ele é denso? Quando na minha estrutura de índice eu vou ter uma entrada para cada valor diferente da minha chave de busca na minha tabela, na minha relação ou no meu arquivo de dados. Então, por exemplo, nessa tabela ilustrada aqui, onde eu tenho uma tabela, uma relação EMP empregado, eu tenho os atributos MATR, nome e saldo. Então, para o MATR, que é o atributo que foi utilizado para ordenar fisicamente os registros em disco, veja que os registros estão ordenados aqui de acordo com o atributo MATR. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores diferentes. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10. Então vai existir no meu arquivo de índice, na minha estrutura de índice, uma entrada para cada valor da chave de busca. Então eu tenho aqui uma entrada para a chave de busca 1, uma entrada para a chave de busca 2, outra para 3, 4, 7, 9 e 10. Beleza? Esse é um índice denso. E professor, o que é um índice esparso? Vamos lá, meu jovem antenado. Em um índice esparso, a quantidade de entradas na estrutura de índice é menor que a quantidade de valores distintos que eu tenho na minha chave de busca. Então, veja que nesse exemplo eu tenho 7 valores diferentes para o atributo MATR. Mas nesse meu índice esparso, eu só usei 3. As chaves de busca 1, 4 e 10. Vamos ver um exemplo de utilização do índice primário. Suponha que eu quero recuperar os registros necessários para responder essa consulta SQL ilustrada aqui. Select asterisco from emp where MATR igual a 7. Então eu quero recuperar todos os empregados cuja matrícula é igual a 7. Beleza, como é que eu poderia utilizar o meu índice primário denso para acelerar a resposta dessa consulta? Veja, se eu não tiver uma estrutura de índice, eu vou ter que fazer um full scan, né? Eu vou ter que percorrer toda a minha tabela, todo o meu arquivo de dados, ler todas as páginas do meu arquivo de dados uma por uma e procurar todos os registros que tem MATR igual a 7. Então, se o meu arquivo de dados, por exemplo, ocupa 4 páginas de dados, então, aqui na minha ilustração, suponha que uma página de dados consegue armazenar 2 registros, tá? Então, o registro do André e da Bárbara estão na página 1, na página de dados 1. Inês e Lucas estão na página de dados 2. Sofia e Caio na página de dados 3. E a Lara na página de dados 4. Então, o meu arquivo de dados ele ocupa 4 páginas. Se eu não tenho uma estrutura de índice, como é que eu localizo todos os empregados que têm MATR igual a 7? Bom, eu vou ter que ler todas as páginas. Eu leio a primeira página, página de dados 1, aí recupero André e Bárbara e vou testando. Tem MATR igual a 7? Não. Tem MATR igual a 7? Não. Leio a próxima página de dados, aí leio a página de dados 2. Recupero Inês e Lucas. Aí verifico. Tem MATR igual a 7? Não. Tem MATR igual a 7? Não. Pego a próxima página de dados. Peguei a página de dados 3, levei para a memória. Peguei o primeiro registro, Sofia. Aí verifico. Tem MATR igual a 7? Tem. Encontrei a Sofia. Se eu souber que MATR é chave primária, então eu sei que não existe um outro registro com MATR igual a 7, então eu posso parar a busca por aqui. Senão eu teria que continuar a busca. Então nesse caso eu fiz 3 acessos a dados para encontrar a Sofia, né, numa situação onde eu não tenho uma estrutura de índice. Agora, imagine que eu tenho um índice primário denso. Então como é que eu faço para localizar o empregado que tem MATR igual a 7, utilizando esse índice denso? Bom, vamos supor, para facilitar, que toda essa estrutura de índice está armazenada na memória. Embora na prática isso não seja necessariamente verdade. Mas vamos imaginar, vamos supor, só para facilitar o nosso entendimento aqui. Então eu vou percorrer o meu arquivo de índice, que é bem menor, né, do que o meu arquivo de dados, e estou supondo que ele cabe na memória principal.
E aí eu vou percorrer cada entrada de dados aqui do meu arquivo de índice. Então, esse cara tem MATR7? Não. Tem MATR7? Não. Aí encontrei aqui, ó, a entrada de dados que tem chave de busca igual a 7. Beleza. Veja que cada entrada no da minha estrutura de índice, ela tem uma tupla onde eu tenho chave de busca e um ponteiro de dados. Então eu tenho aqui um ponteiro de dados para a página onde o empregado de matrícula 7 está armazenado, que é a Sofia, está armazenado na página de dados 3. Então eu faço um acesso a disco para levar a página de dados 3 para a memória principal. E aí já encontrei a Sofia. Então eu fiz quantos acessos a disco? 1. Se eu não tivesse o índice, eu faria 3. Nesse exemplo aqui, bem simples. Ok, e se o meu índice fosse espaço? Eu quero encontrar o empregado cuja matrícula é 7. Utilizando o índice espaço. Beleza, eu vou pegar a maior entrada menor do que 7, que é o 4. E aí, eu vou ler a página de dados que está o 4. Tá? No caso aqui, o 4 está na página de dados 2, que tem Inês e Lucas. Então eu levo essa página de dados 2 para a memória e vou verificar. Esse cara tem MATR7? Não. Tem MATR7? Não. Mas eu sei que no índice primário, a chave de busca coincide com os atributos que foram utilizados para ordenar fisicamente os meus registros de dados em disco. Então eu sei que os caras que têm matrícula maior do que 4, eles estão nas páginas seguintes. Então eu vou ler a página seguinte, que é a página de dados 3. Tá? Aí eu levei Sofia e Caio para a memória. E aí eu vou testar. Esse cara tem matrícula 7? Tem. Encontrei. Se eu souber que MATR é chave primária, eu só tenho um empregado com MATR igual a 7, finalizo a minha busca, encontrei a Sofia. E para isso eu fiz 2 acessos a disco. Beleza? Logicamente, considerando que todo o meu arquivo de índice está na memória principal. Ok, então, revisando. Sem índice eu fazia 3 acessos a disco. Com o índice primário denso eu fazia 1 acesso a disco. Com o índice primário espaço eu fiz 2 acessos a disco. Beleza? Agora vamos supor uma consulta levemente diferente. Eu quero encontrar todos os empregados que têm matrícula maior ou igual a 7. Tá? Então eu quero encontrar Sofia, Caio e Lara. Como é que eu faço isso se eu não tiver índice? Bom, se eu não tiver índice eu vou fazer um full scan. Eu vou ler todas as páginas de disco. Então eu vou ler aqui 4 páginas. Vou fazer 4 acessos a disco e eu vou precisar ler todas as páginas de disco. Ok, se eu tiver um índice primário denso, eu quero todo mundo que tem matrícula maior ou igual a 7. Então eu vou procurar o 7. Beleza, ó, encontrei a chave de busca 7. Então eu pego um ponteiro de dados para a página de dados que está o empregado cuja matrícula é 7, que é a página de dados 3, que tem a Sofia. Como eu sei que eu quero todo mundo que tem matrícula maior ou igual a 7 e que todos os empregados com matrícula maior ou igual a 7 estarão nas páginas seguintes, então eu leio a página de dados 3, depois já vou ler a página de dados 4. Então eu vou fazer 2 acessos a disco. Beleza? Sem índice eu faria 4 acessos a disco. Com o índice primário denso eu vou fazer 2 acessos a disco. Professor, e se eu utilizasse um índice primário espaço? Vamos ver nesse exemplo. Quero encontrar todo mundo que tem matrícula maior ou igual a 7. Ok, eu vou pegar na minha estrutura de índice a chave de busca, a maior chave de busca que é menor do que 7, que é o 4. Beleza, tem um ponteiro de dados aqui para a página onde está o empregado cuja matrícula é 4, que é o Lucas, que está na página de dados 2. Então, levo a página de dados 2 para a memória. E aí eu vou testar. Esse cara tem matrícula 7 ou maior ou igual a 7? Não. Inês não tem matrícula maior ou igual a 7. Lucas tem matrícula maior ou igual a 7? Não. Mas eu sei que os dados estão fisicamente ordenados pela matrícula. Então eu, sem consultar ninguém, já leio a próxima página de dados. Leio a página de dados 3. Aí, olha, Sofia tem matrícula maior ou igual a 7? Tem. Peguei. Já leio a Sofia e o Caio. Já leio a página de dados seguinte, que é a página de dados 4. E aí eu vou pegar a Lara, que tem matrícula
10. Então, eu fiz quantos acessos a disco? 3. Então, para responder essa consulta, sem nenhuma estrutura de índice, eu fiz 4 acessos a disco. Usando o índice denso, nós fizemos 2 acessos a disco. E utilizando o índice espaço, nós fizemos 3 acessos a disco. Bom, e o que é um índice secundário? Um índice secundário é aquele índice cuja chave de busca não coincide com o atributo ou os atributos utilizados para ordenar fisicamente o meu arquivo de dados, ou a minha tabela em disco, os dados da minha relação em disco. Beleza? Então, nesse caso, os índices, ou um índice secundário, eles apenas determinam uma ordem lógica dos dados, das tuplas, e não uma ordem física. Vamos ver um exemplo. Neste caso, eu tenho aqui os atributos matier e nome. Observe que agora a minha tabela emp não está mais fisicamente ordenada pela matier, pelo atributo matier. Então, suponha que ela está fisicamente ordenada aqui por um outro atributo, por exemplo, salário, sal. Ok? Veja que na minha estrutura de índice eu vou precisar ter uma entrada, uma chave de busca para cada valor diferente que eu tenho na minha chave de busca. Então, os índices secundários são sempre densos. Então, os índices secundários são sempre densos. Eu vou ter sempre uma entrada na minha estrutura de índice para cada valor diferente da minha chave de busca. Massa! Professor, então quer dizer que eu não posso ter um índice secundário esparso? Exatamente! Vamos ver um exemplo. Então agora, suponha que eu quero responder à consulta select asterisco from emp where matier igual a 7, utilizando um índice secundário denso. Veja que fisicamente os meus registros em disco não estão ordenados pela matier, pelo atributo matier. Estão fisicamente ordenados por um outro atributo. Ok, como é que eu faço para recuperar, para responder essa pergunta utilizando o índice secundário denso? Ok, eu vou aqui na minha primeira entrada do índice e vou verificar. Essa chave de busca aqui é igual a 7? Não. É igual a 7? Não. Encontrei aqui o 7. Encontrei o 7, peguei um ponteiro de dados para a página de dados que armazena o registro do empregado cuja matrícula é 7, que nesse caso é a página de dados 1. Então, levei a página de dados 1 para a memória, pego o primeiro registro e verifico. Matier é igual a 7? É. Beleza. Encontrei a Sofia. Se eu souber que matier é chave primária, então eu já paro a busca aí e fiz um acesso a disco. Beleza? Agora suponha que eu quero recuperar todos os empregados que têm matrícula matier maior ou igual a 7, utilizando um índice secundário que, logicamente, é denso. Nesse caso, eu quero todo mundo que é maior ou igual a 7. O meu índice é denso, então eu vou aqui no índice e procuro a entrada que tem valor de chave de busca igual a 7. Beleza. Encontrei aqui a entrada que tem chave de busca igual a 7. Ok, então eu pego aqui um ponteiro de dados para a página que contém o registro cuja matrícula é 7. No caso, é um ponteiro para a página de dados 1. Então eu levo a página de dados 1 para a memória e vou trazer a Sofia. Tem matrícula 7? Tem. Sofia. Peguei a Sofia. Se eu quiser otimizar, eu posso até olhar se os outros registros têm matrícula maior ou igual a 7. Então eu poderia até olhar logo a Lara aqui, tem matrícula maior ou igual a 7, já poderia até recuperar a Lara. Tá? Mas de qualquer forma, eu teria que ir para a próxima entrada da minha estrutura de índice. Então agora, eu tenho essa entrada aqui que tem chave de busca 9, ponteiro de dados para a página de dados que contém o registro cuja matrícula é 9. Beleza. Aí eu levo para a memória a página de dados 2. Tá? Ok. E aí eu levo o Caio e o Lucas. E aí eu vou verificar. O primeiro registro tem matrícula maior ou igual a 7? Tem. Que é 9, que é o Caio. Então recupero o Caio. O segundo registro tem matrícula maior ou igual a 7? Não. Que é 4, que é o Lucas. Beleza. Vou para a próxima entrada do meu índice. 10. Beleza, pego um ponteiro de dados aqui para a página onde está o empregado cuja matrícula é 10. Mesmo fazendo a otimização que eu comentei, eu vou ter que fazer essa busca aqui.
Ok, aí eu levo de novo para a memória a página de dados 1. Se eu tiver sorte, ela vai estar lá no meu cache, mas se eu tiver azar, ela já saiu da cache. Então eu vou ter que ler a página de dados 1 novamente. Então, nesse caso, eu fiz quantos acessos a disco? 3. Professor, eu não tenho índice secundário esparso, né? Os índices secundários são densos. E isso é um tanto quanto ruim, porque eu tenho que fazer muitos acessos a disco em consultas por faixa de valores, né? Por range. Ok, é verdade. Tem alguma maneira de otimização, alguma estratégia alternativa? Tem. Nós podemos utilizar um índice secundário com um nível extra de indireção. Veja esse caso. Imagine que a minha tabela empregado, ela está ordenada por um atributo qualquer aqui que eu não sei qual é, mas eu sei que não é matrícula, né, e eu sei que não é salário. Eu quero executar essa seguinte consulta aqui. Select asterisco from emp where salário igual a 900. Beleza, então eu preciso de um índice secundário sobre o atributo salário. Beleza, minha chave de busca é salário. Mas eu vou ter empregados diferentes com o mesmo salário. Observe que eu tenho a Lara com o salário 900 e eu tenho o Lucas com o salário 900. Beleza? Eu posso ter um índice secundário normal desse com 2 entradas, né, para o 900 no meu arquivo de índice. Mas nessa otimização aqui, ó, eu tenho uma única entrada para cada valor distinto do meu salário, para cada valor distinto da minha chave de busca. Então, para o 900, ó, eu vou ter um único valor. Tá, mas eu tenho 2 empregados com salário igual a 900. Como é que eu resolvo isso? Com esse nível extra de indireção. Então, para executar essa consulta, recupere os empregados que têm salário igual a 900, eu primeiro vou na estrutura de índice, que vai ser um pouco menor, vai ser meio que esparso, né? Não vai ser denso. E aí, eu vou encontrar aqui a chave de busca 900. Beleza, 900. Aí eu tenho um ponteiro, que não é um ponteiro de dados, é um ponteiro para uma outra página de índice, que é uma página desse segundo nível de indireção, ou desse nível extra de indireção. O que eu vou ter nessa página? Eu vou ter um ponteiro de dados para cada página de dados que armazena um registro que tem salário 900. Então eu vou ter um ponteiro de dados aqui para a página que armazena a Lara, que tem salário 900, e um outro ponteiro de dados para a página que armazena o registro do Lucas, que tem salário 900. Beleza? Então, para executar essa consulta, eu fiz 3 acessos a disco, né? Um para acessar essa página aqui de índice do nível extra de indireção, que em geral vai estar em disco, e mais 2 acessos a disco para pegar a página da Lara e a página do Lucas. Beleza? Entendido? Se você gostou da nossa aula de hoje, então deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, marca os amigos, marca a galera da turma, a galera da faculdade. Não esquece de se inscrever no canal, então clica no sininho, se inscreva no canal para ser avisado sempre que a gente postar uma nova aula aqui no canal. Beleza? E até a próxima aula.